Mas abra a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6 até o 9. 6 até o 9. Uma palavra conhecida e que fala muito aos nossos corações hoje, né? Mas a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Porque o Senhor ele vê o passado, o presente e o futuro como a mesma coisa, né? Isso aqui é importante. Todos acharam? Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os caminhos, os seus caminhos. Diz o Senhor, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Olha comigo para essa mensagem, peço ao Pai que fale contigo nessa noite, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, e agora, mais uma vez, te pedir que só venha nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que precisamos, necessitamos ouvir, para encontrarmos corações sábios, seguirmos na tua direção e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? O nosso Deus, ele está chamando, né, o povo o seguinte, ó, me busca enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto. Então, quer dizer, Deus nunca vai estar perto. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que ele quer dizer aqui? De uma forma poética, é que não é que ele não vai deixar de existir ou ficar, vamos colocar assim, longe do alcance, né, de todo o universo. Não. É que há um tempo na nossa vida para isso. Amém? Há um quê? Um tempo. Às vezes, a gente deixa o tempo passar. É aquele período que Deus estabeleceu para plantar, ou para regar, ou para colher. Então, se você não plantar na hora que tem que plantar, não vai adiantar você querer colher depois. Concorda comigo? Isso em todas as áreas da nossa vida. Existem momentos que você, meu Deus, perdi a oportunidade. É ou não é verdade? Perdeu. Fala com a pessoa que está falando, perdeu. Aquela já era. Deus pode trazer outra. É verdade isso. Quando lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala que há um tempo determinado para todas as coisas, ele justamente quer dizer isso. É tempo de plantar e tempo de quê? Colher. O que significa isso? Se você não plantar no tempo que tem que plantar, não adianta colher, não vai colher. Né? Então, é isso que Deus quer. Há um tempo. Então, Deus te dá um tempo para tudo. Um tempo para você estudar, um tempo para você trabalhar, um tempo para você se comunicar com as pessoas, um tempo para descansar, tem ou não tem? Um tempo para o lazer, há um tempo para tudo. Não pode tocar as coisas, senão vai dar errado. Então, o Senhor fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto você está com condição de fazer isso. Em Eclesiastes, capítulo 12, Salomão também, de uma forma poética, ele diz assim, ó, lembra-te do Criador nos dias da tua... Por quê? Mocidade que ele quer dizer nos dias do teu vigor, da tua força. Porque ele fala assim, antes que venham os maus dias, e nos quais dirás, ou seja, nos dias que virão, não tenho contentamento, ou seja, não tenho mais força, não tenho mais vigor. Entendeu bem? Você já imaginou alguém super talentoso no futebol? Aí ele quer ir para a escolinha com 50 anos. Vai dar certo? Não vai dar certo, ele tem que ir com 7, 8 anos de idade. É ou não é verdade? Então, aí ele fala, porque antes, né, que o sol escureça, ou seja, que a pessoa comece a enxergar menos, antes que os pássaros parem de cantar. Não é que o passarinho vai parar de cantar, é que a pessoa começa a parar de ouvir. Então, quando ele fala isso, ele fala, olha, cuidado, tem um tempo, hein, para a gente fazer aquilo. Deus fala isso ali, buscar o Senhor enquanto está perto, né? Enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, tá? Que existe um tempo. E aí ele diz o motivo, ele fala assim, ó, né? Porque o ímpio tem que deixar os seus caminhos, se converter a mim,
porque sou rico em o quê? Perdoar, mas uma hora a porta vai fechar. E quando a porta se fechar, o quê? Já era. O Senhor Jesus falou das virgens. Quem já ouviu aquela palavra das virgens? Não, mas eu estou aqui, estava aí. Não, mas passou o tempo. Não tem jeito. Não dá, chegou atrasado. Outro dia teve alguém me falou que um ator de um teatro aí, ele foi processado por uma juíza. E na comarca dessa juíza, porque foi aquele ator da Globo, que era, não sei se ainda é, não sei se já mandaram embora, aquele Antônio Fagundes, quem? Né? Eu me lembrei dele agora, porque um dia eu estava lá no Barra Shopping, quando eu passei, ele estava lá no banheiro perto de mim, lá, eu falei, pequenininho desse tamanho. Eu pensei que ele era maior, na televisão, grandão. Verdade, mas eu falei, eu não sei se é porque eu sou grande, mas eu... Né? Eu falei, mas eu estava ali dentro, baixinho, barrigudinho. Aí, ele disse que uma juíza o processou porque ela chegou atrasada num show. Alguém viu isso? Você deve ter ouvido falar. A Lu viu. E aí, ele faz o seguinte, chegou atrasado no evento dele, na peça de teatro, ele não deixa entrar. E a juíza achou aquilo uma afronta. Eu sou juíza. Ele falou, tudo bem, mas aqui você é só o quê? Uma espectadora. E aí ela não entrou, ou seja, ela perdeu o tempo, porque ela ia chegar aí ligando a lanterna do celular, me dê licença aí para procurar, ia atrapalhar ou não ia o evento. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, não perde tempo, não. Se puder chegar cedo, se adianta. Não é verdade? A gente vai torcer esse ano aí para o Brasil, não é? Né? Vamos torcer Brasil? Vamos torcer Brasil. É o melhor time do mundo, pelo menos tem que falar que é. Mas quem já viu, né? Às vezes a bola cruza na área, aí o atacante vai e chega depois. A bola passou. O pessoal, pereba, troço ruim. É ou não é? Ou ele vai cabecear, ele pula antes, a bola bate na cabeça dele, é ou não é verdade? Ou pula depois, a bola já passou. Então, existe um tempo certo para fazer as coisas. Estou sendo claro aqui, gente? Então, você está no lugar certo, no tempo certo para buscar o Senhor hoje. Amém? Né? Porque sempre é tempo de buscar a Deus, enquanto nós temos... Então, ele fala que é rico em perdoar. E ele diz ainda, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Às vezes a gente fica dando ouvido às pessoas, daqui a pouquinho eu procuro Deus, eu me firmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem sabe se vai ter oportunidade? É ou não é verdade? Eu conheço muita gente que não teve, e outros tiveram, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Amém? Porque os pensamentos, olha o que Deus fala, assim como os céus distam da terra, e olha só, e na época não tinha ideia de que o universo era infinito. Né? Tinha uma expansão eterna. Para eles era alguma coisa estática, que tinha aquele monte de estrela ali, que alguém botou aquele, né, igual as crianças botam, né, a estrelinha ali e fica ali. Não, hoje nós sabemos que, né, que Isaías estava certo. E aí, assim como os céus distam da terra, estão mais distantes, assim são os meus pensamentos maiores que os vossos. Então, o que ele quer dizer? Que nós temos conhecimento pequeno. Entendimento pequeno. Quem entendeu bem aqui? Sabedoria pequena diante da palavra de quem? De Deus. Então, vale a pena eu abrir mão dos meus conceitos, das minhas ideias, como eu sempre falo, né? Para ficar com os conceitos e as ideias de quem? De Deus. Ainda que pareçam sem razão, ainda que pareçam para a gente, né, que não tem nexo, mas é o melhor para a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O apóstolo Pedro fala assim, que nós devemos ter conhecimento suficiente para dar prova da nossa fé a quem nos pedir. E muita gente já ouviu falar, né? Poxa, Eva foi lá, pegou o fruto, comeu, deu para o marido, ele comeu, né? E aí, por isso, foi expulso do paraíso, mas só uma coisa simples, né? Vou falar o que tem a ver com a gente, que tem muito a ver com a gente. Não foi uma coisa tão simples assim. O Senhor, ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Não foi só Adão, não. Né? Macho e fêmea criou à sua imagem e semelhança. Está lá no capítulo 1. E ele deu uma única ordem. Quantas ordens que ele deu? Quantas ordens? Uma única proibição. Uma única
proibição. Você vai cuidar do jardim, você vai ter toda a prosperidade. Eu vou estar sempre contigo aí na fiscalização. Mas você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eu faço uma pergunta a você. Deus não queria que o homem tivesse conhecimento? Queria que o homem continuasse tapado? Não, gente, não é isso, na realidade. Tá? A gente precisa um pouquinho entender isso aí. Quando ele fala que os meus pensamentos são maiores que os seus, é ou não é? Assim como os céus são maiores que a terra, talvez ninguém nunca tenha pensado nisso, mas é bom pensar. Claro que ele quer que o homem tenha conhecimento, que o homem venha evoluir, que o homem venha crescer. Tanto que ele fala assim, ó, conhecer e prosseguir em conhecer. O próprio Senhor Jesus fala assim, o povo perece por falta de quê? Conhecimento. Então, por que ele não queria que o homem tivesse conhecimento? Não. É porque, na realidade, naquele momento ali, na desobediência do fruto, o que significa? Presta atenção ali. É que ali, naquele momento, o homem estava decidindo o que era certo e o que era errado por si mesmo e não ouvindo mais a palavra de Deus. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Porque a régua, o padrão de comportamento de perfeição é a palavra de Deus. No momento que ele decide, eu vou desobedecer, ele está falando o seguinte, eu é que sou a minha régua, o meu padrão sou eu. Eu escolho o meu destino. Quem está entendendo aqui? É muito mais do que simplesmente lançar a mão daquilo, não é isso não. Porque Deus sabia que ele adquirindo aquele fruto proibido, ou seja, aquilo que ele não podia lançar a mão, é algo muito além da imaginação do ser humano, o homem ia conhecer o mal e não ia poder resistir. Ia conhecer o bem e não ia poder praticar. Deu para entender bem? Não é o que acontece com a gente? É ou não é? Você conhece o mal e muitas vezes pratica. Você não consegue resistir a não praticar o mal. Em todos os níveis, né? Na promiscuidade, no pensamento, na fofoca, na avareza, seja lá o que for. É ou não é verdade? Não tem jeito. Você não consegue não praticar. Você mesmo vendo que é o mal, que aquilo não é legal, mas você não consegue não praticar. E você, às vezes, conhece o bem, sabe que tem que fazer o bem, e não consegue praticar o bem. Então, ele começa a errar 2 vezes aí, porque Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem não faz o quê? Comete pecado. Então, não é só não praticar o mal. Entendeu? Deixar de fazer o bem também é pecado. Então, Deus, o que Deus queria poupar? O homem disse, fica debaixo da minha palavra, da minha obediência, que você vai se dar bem. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala comigo assim, a independência, um sentimento que nasceu no coração do anjo, chamado Lúcifer, é que criou a rebeldia. Fala assim, independência. Hoje leva à morte. Ninguém é independente em lugar nenhum. Estou sendo claro aqui, gente? Não existe independência. Se você está numa firma, você está independente para fazer o que você quiser? Se você está num serviço público, você é independente para fazer o que você quiser? É ou não? Está numa escola, o aluno, o professor, você é independente? Você está na sociedade, você é independente? E como é que com Deus quer ser? Fala que a pessoa, existe um que é maior do que eu, vocês, as empresas, tudo que é Deus. Então, a gente quer obedece o patrão, obedece lá o juiz, obedece o gerente, obedece todo mundo, mas não obedece a Deus. É burrice ou não é, gente? Deu para entender bem aqui? E é incrível, né? Que, na realidade, estava a tempestade lá rolando, quase afundando o barco lá dos discípulos, e aí o Senhor Jesus levanta a mão e fala o quê? Aquieta o vento aí, aquieta o mar e tudo fica quieto. Ele chega para a figueira, ó, nunca mais vai nascer fruto de ti, seca logo. Ela secou. Não é assim? O defunto estava lá, estava morto lá, ele, não, levanta aí, levanta aqui na hora de você morrer, e levanta. Não é? Aí o capeta aparece, o que o Senhor, meu Deus, vai atormentar a gente, o que Jesus fala? Sai logo, e o diabo vai embora. Todo mundo obedece ao Senhor, só o homem que não. É muito ruim. Não, é ou não é verdade? Não, na realidade, eu tinha uma frase que a gente falava, para ser ruim tem que melhorar muito. Não é isso aqui mesmo, né? Tem que melhorar muito.
Porque a gente está ali, todo mundo obedece, os céus, as estrelas, todo mundo obedece. O mar abre, o céu para, o sol para. Aí fala, meu filho, você me imagem e semelhança, por favor, Deus buscando ali, ó, como se estivesse clamando pela gente. E mesmo assim não obedece. Então, presta bem atenção, essa falta de sentimento de obediência, ela tem a ver com o sentimento de independência. Deu para entender bem aqui? De querer ser o próprio rumo, de querer ter a própria direção, de querer ser a própria pessoa, a régua e o padrão de conduta. Isso é que desgraça a humanidade desde que pecou. Estou sendo claro aqui? Tem gente que fala assim, ninguém me manda não. Quem já ouviu falar isso aí? A gente faz, né, sempre ali um evento lá na praça, né, com o pessoal em situação de rua, alguns ali, né, que estavam com problemas de alcoolismo, outros de drogas mais pesadas. Outros foram parar ali porque um infortúnio na vida, uma dificuldade, né, e depois retornam para a sociedade de novo. Outros têm uma vida desregrada, e aí tem problema com a família não aguenta, faz o quê? Por que bota para fora? Porque não quer seguir o quê? Regra. Amém? Não quer seguir o quê? Regras. Não quer seguir regra. E aí, tem liberdade. Eu cheguei para um rapaz outro dia, ele estava lá fora, falei, meu filho, nós temos um lugar que é humilde, mas, né, lá você vai ser tratado, você vai ter uma cama para dormir, um teto para morar, você vai ter alimentação, cuidados médicos. Inclusive, com o tempo, né, você ficando melhor, a gente coloca você num curso para você ter alguma coisa profissionalizando, para você arrumar um emprego depois. Quem entendeu bem aqui? Olha que coisa boa, na verdade, uma oportunidade de ouro. Sabe o que ele falou para mim? Não dá para mim não. Eu falei, mas meu filho, por quê? Mas eu, primeiro, não gosto de acordar cedo. Estou sendo sincero, né, diante do Espírito Santo de Deus. Segundo, eu não gosto de ninguém me mandando. E eu quero sair, ir para onde eu quero e voltar para onde eu quero sem ninguém. Como é que vai viver assim? Na rua. Aí eu faço uma pergunta, Deus tem culpa dessa desgraça no mundo? Tem? Não. Deus tem culpa de Adão sair de ser expulso do paraíso? Deus tem culpa se a gente não aceitar Jesus e ir para o inferno? Está de graça, dando condição, meu filho, vem para o reino dos céus, é só aceitar meu filho Jesus, porque você, né, já pecou, já errou, todo mundo já errou mesmo, você não é melhor do que ninguém, nem pior, está todo mundo na mesma situação, quem entende bem aqui? Então, aceita meu filho Jesus, que ele morreu na cruz por você, depois, né, que Adão fez aquela lambança, saiu do paraíso, está todo mundo roubado, mas se você com Jesus, você consegue voltar. E aí, né, aí a pessoa, não, é só aceitar Jesus? Mas e agora? Continua fazendo a mesma coisa, a mesma lambança? Tipo, para ser admitido na empresa tem regra. Tem ou não tem? Não, você quer o salário, quer os benefícios, mas não quer cumprir. Não dá certo. Quem está entendendo bem aqui? Então, a sociedade, né, ela tem, nós, né, temos o nosso comportamento e a nossa conduta. Tá? O comportamento, ele é algo natural que você tem. São suas ações e reações que você tem no dia a dia, coisa individual. Conduta já é, na realidade, um conjunto, vamos colocar assim, de regras que um grupo social tem. Aqui na igreja, num fórum, na sociedade. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, por exemplo, né, tem os doutores aqui que sabem melhor do que eu. Você tem, na realidade, tudo que você faz ou deixa de fazer tem que ser em virtude da lei. Se nós estamos aqui reunidos, prestando um culto ao Senhor, porque na Constituição permite que a gente possa fazer uma reunião pacífica, não é? E existem leis que, inclusive, permitem que nós também possamos registrar a igreja e funcionar como uma entidade jurídica e também espiritual. Amém? Que tem o quê? Lei. É ou não é verdade? Se eu vou num determinado lugar, saio daqui e pego um Uber, porque tem uma legislação que me permite pegar um Uber. Se eu sair daqui e vou para um mercadinho comprar alguma coisa, tem uma lei que permite que aquele estabelecimento seja aberto e que venda aquele tipo de produto. Estou sendo claro aqui, gente?
Então, qualquer coisa que a gente faz aqui na sociedade, existe o quê? Uma lei. E aí, aquele que não cumpre lei, o que vai acontecer? Vai ser penalizado. E qual tipo de pena a pessoa pode ter? Varia de acordo com o que ela faz. Né? Se for só não pagar alguém, de repente não vai para o SPC, para o Serasa. Mas se for um furto, o negócio já começa a piorar. É ou não é verdade? Se for um roubo, aí piora mais ainda. Né? Com exceção se tiver conhecimento lá no... Aí, um bom advogado resolve. Né? Mas, no geral, né, para os pobres mortais, como nós comuns, a gente deu problema, vai em cana mesmo, não é? E aí dá ruim. Né? Então, se aqui na Terra nós temos um padrão de conduta que são as constituições e as leis, para entrar no reino dos céus, é a mesma coisa. Estou sendo claro aqui, gente? Não muda a mesma coisa. E aí eu não sei dizer para vocês, seria leviano, se eu falasse assim, não, se você errar, vai acontecer isso. Eu não sei. Tem situações que a gente erra muito e paga pouco, tem situações que erra pouco e paga muito. Concorda comigo aqui, gente? Ou não? Tem situações você... Quem vai resolver isso? Quem é? Deus. Então, eu não sei. Por isso que eu fiz questão de ler que os pensamentos de Deus não são nossos. Aí você vai pensar, poxa, fulano só fez aquilo, mas sofreu tanto, o outro fez tanto, não sofreu nada. Mas os pensamentos dele não são os nossos. 1º de novembro de 1755, teve um grande sismo lá em Portugal. Ou seja, o pessoal fala maremoto, né? Mas também chegou a atingir a cidade. Então, 9 horas da manhã, 9h30, destruiu a cidade toda. Só de relance foram mais de 10 mil pessoas. Sei que foram, né, depois da contabilidade, chegou a 90 mil pessoas mortas naquele período lá. E depois que teve o terremoto, ainda teve um maremoto depois, sabe? E aí acabou de inundar tudo, os rios subiram. Sei que foi uma desgraça, catedrais, sabe, casas, tudo, né, museu, tudo destruído lá. E aí o pior é que o pessoal estava... Era o dia de Todos os Santos, né? Que era o dia 1º. E o pessoal estava todo, a maioria nas igrejas, com as velas, o quê? Acesa. E quando aconteceu o terremoto, caiu e durante muitas semanas depois ainda continuou queimando, ainda, sabe, pegando fogo na cidade. Foi realmente uma catástrofe, não é verdade? Aí muita gente começou falando assim, né, na época, não, isso aí foi castigo de Deus. Não, pode ter sido, mas não... Né, debaixo da coroa portuguesa estavam, sabe, milhões de pessoas sendo escravizadas, eles matando, né, roubando, fazendo aquela coisa. Mas eu não posso dizer que foi. Aí, se você desse um pulinho mais à frente, né, depois um filósofo faz uma investigação sobre isso, tinha Paris mergulhada na promiscuidade. E por que não foi destruído? O que eu quero falar com você? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, se fez alguma coisa até o dia de hoje, pede perdão, enquanto não vê um tsunami. Quem entendeu bem aqui? É ou não é? Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Parou, não foi pego, beleza. Fala, Senhor, olha o que Deus fala aqui, ó. Olha o que ele fala. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está aqui hoje. E porque o Senhor é rico em perdoar. É ou não é verdade? É rico em quê? Perdoar. Agora, qual o tempo que ele vai me dar? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou me alinhar. Concorda comigo? Eu vou procurar ficar certinho. Não é só para não sofrer dano, não. É para conseguir bênção na minha vida também. Porque Deus é tão bom que, além de isentar a gente de uma culpa, olha só, porque só Ele pode fazer esse perdão através do sangue de Jesus, ainda abençoa a tua vida. Aqui na sociedade ninguém dá esse retorno, não dá para vocês? Dá não. É ou não é verdade? Se caiu, ainda chuta o cachorro morto. É, não é? Quantas pessoas você vê tentando ajudar o povo lá fora? Não vê quase ninguém. Ainda fala assim, está ali porque merece. É assim ou não é? É, ué. Então aproveita. Gente, até hoje deu certo, então não deu muito errado. O que você vê? Ora, fala assim, ó, perdoa
estamos juntos, daqui para frente é contigo. O Senhor é o meu padrão de comportamento. Quem entendeu bem aqui? A régua da minha vida é Jesus Cristo. Pronto, acabou, Deus vai te abençoar. Por que o mundo está em rebelião contra Deus? Porque qual é a régua que o mundo tem? É estudar bem sobre qualquer coisa. É ou não é verdade? A pessoa não quer pensar em ninguém, nem nada, nem Deus. Eu me dei bem, tá bom. E a maioria não faz algo errado porque com medo de ser punido. Ou faz alguma coisa certa porque quer vantagem, não é verdade? Mas não é para agradar a Deus, nem porque aquilo ali é moral, é ético. Deus vai ter compromisso? Tem ou não? Não, não tem. Então nós, que o Senhor traz esse entendimento através da palavra dele, já mostrou com Adão que deu errado, ele tentou ele ser o padrão da vida dele, ele ser a régua dele, quem sabe sou eu. E isso é o que o diabo prega aí fora, você é livre, você pode fazer o que você quiser, você não precisa dar satisfação a ninguém. Olha só que coisa legal. Só que, na realidade, toda ação tem uma reação. Todo plantio tem uma colheita. Eu não sei que tipo de colheita. A pessoa vai ter, já fiz coisas erradas na vida que me renderam prejuízos. Já fiz coisas que Deus teve misericórdia e não me rendeu tanto prejuízo. Quem entendeu bem aqui? Eu vou continuar? O que eu vou fazer? Foi mal, perdão, não faço mais, vou me corrigir. Amém? Para ser o que? Abençoado. Então, o mundo, é importante a gente entender uma coisa aqui, para a gente estar encerrando e orando. O problema não é que o mundo está em pecado, que todos nós já estivemos. O problema é não querer sair do pecado. Entendeu a diferença? Errou, porque é fraco, deu mole, mas o coração está pesado, pede perdão, retorna, Deus vai te aceitar de novo. O que ele fala ali? Conversa-se o ímpio, tá? Que eu sou rico em perdoar. Olha essa coisa maravilhosa. Deus não está falando para o justo, não, está falando para quem está com problema. Entendeu? Para nós, que um dia tivemos muito problema, e hoje a gente está tentando se acertar. Então, o que Deus deseja ver da minha vida e na sua, é sempre isso, é querer se acertar e lutar para se acertar. Tem gente que às vezes fala assim, poxa, mas a salvação é pela graça. É pela graça porque nós não podemos pagar pela salvação da nossa alma. Mas olha o que o Senhor Jesus fala. Se é pela graça, por que ele diz para os discípulos assim, se a vossa justiça não exceder em muita dos fariseus, vocês não entram no reino do céu. Falei outro dia aqui. Outra exigência, se eu não perdoar os pecados do meu irmão, tampouco o Pai me perdoa os meus. Então, cadê a graça? Estou sendo claro aqui, gente? E diz assim, se eu não socorrer, eu não sou socorrido. Diz, se eu não tiver misericórdia, eu não tenho misericórdia. Deu para entender bem? Mas não basta a graça? A graça, fala comigo, a graça é o favor de Deus, porque eu não posso pagar pela minha salvação. Mas isso não vai me isentar de lutar para fazer o que Ele quer. Quem entendeu bem aqui? A própria Bíblia diz assim, buscar a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá a Deus. Quem é ninguém? Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Estou sendo claro aqui, gente, em nome de Jesus? Então, mas o que a gente precisa entender é uma coisa. Padrão de comportamento e conduta é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que a sociedade acha, dita, Aí hoje é muito o seguinte, já falei isso aqui antes, a verdade é relativa. Não, cada um tem uma interpretação, não tem isso aí? Tem ou não tem? Sabe quem falou isso para Eva? O diabo. Ele falou, mas não é bem assim. Deu para entender bem? Não é bem assim, não. Você vai ser igual a ele. Vai poder escolher o teu caminho, vai poder fazer o que você quiser. Realmente pode, Deus não está impedindo, não. Faz o que você quiser aí fora. Mas só que toda ação, essa lei de Newton fala isso, tem uma reação. Lá em Gálatas 6:7, se tiver para colocar aí no telão, bota aí Gálatas 6:7. Eu ouvi essa palavra há muito tempo, muitos anos mesmo atrás. Na primeira vez que eu ouvi foi numa pregação de um pastor. Eu fiquei chateado, falei, eu vim para aqui para esse pastor ficar
Me arrumando problema. Mas eu vou compartilhar com vocês. Fica com raiva de mim, não. Diz assim, ó. Não erreis. Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. É sério. Então, Deus quer que todos aqui sejam abençoados. Deu para entender bem aqui? Essa palavra é mentirosa? É a de Deus? É ou não é? Então, eu tenho que seguir com a palavra. Ah, pastor, não é bem assim. Aí é contigo. Aí, se você tivesse com Eva, tinha comido, e o Adão tinha comido também o fruto. Porque é ou não é verdade? Que se não é bem assim, Deus falou, mas não é bem assim. Todo mundo que fala não é bem assim, tu fala, meu filho, tu tinha comido o fruto também, tinha se dado mal. É porque se quem está lá dentro saiu com facilidade, você acha que a gente vai subir com facilidade? É ou não é? Porque subir não é mais difícil, descer, todo santo ajuda, não diz isso aí, é ou não é? Mas não é? Para descer não é mais fácil, gente? É ou não é? Não é? Então, a gente precisa de alguém do alto puxando a nossa mão. Quem é? Jesus. Para puxar a nossa mão, para nos ajudar a sermos abençoados e mais que vencedores. Né? Então, a gente precisa entender isso, padrão de comportamento, régua de conduta, é a palavra de Deus. Jesus, ele fala lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não existe outra. Não existe relativização nisso. Deu para entender bem aqui? Não existe, um acha uma coisa, outro acha outra. Não. Só existe a palavra de Deus. E é nela que nós nos fiamos para a gente ser abençoado. Quem entendeu essa mensagem aqui? Então, olha só, se Deus é rico em perdoar, significa que Ele pode isentar a gente de ter dificuldades, de problemas. Eu quero falar aqui algumas situações para a gente entender o que eu estou falando aqui. Às vezes as pessoas falam comigo assim, pastor, poxa, como é que vai passar essa situação? Eu falei, vai passar, mas eu não sei o tempo. E nem sei o tamanho da dor. Não é verdade, mas vai passar. Quem entende o que eu estou falando aqui? E quando passar, você vai se regozijar. Mas só Deus sabe o tempo que Ele precisa para tratar o nosso coração naquilo que a gente cometeu erro. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? De algumas coisas tem retorno, outras não. Teve retorno para Adão e Eva? Não. Qual o retorno que eles tiveram? Sai e não voltaram. Né? No mundo espiritual, outra coisa, mas aqui não teve como retornar. Teve, por exemplo, Esaú e Jacó. Esaú cometeu o erro de vender a primogenitura, ou seja, as bênçãos do pai, por um prato de lentilha, ou seja, desprezou as bênçãos espirituais. Quem entendeu bem aqui? Pelas coisas materiais. Teve retorno para ele? Não. Jacó já deu mole e mentiu para o pai. Né? Penou, comeu pão que já amassou durante mais de 20 anos. Mas teve retorno? Teve. Então fala com o irmão que está só, eu não sei quando tem retorno. Só Deus sabe. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E nem sei quanto tempo eu vou pagar por algum problema, ou se vou pagar, ou se não vou, é com Deus. Né? Saul errou 2 vezes lá. O profeta Samuel mandou que ele cumprisse o mandado do Senhor, ele cumpriu pela metade. Não dá certo. O profeta Samuel falou assim, agora também espera que eu vou chegar para poder fazer um sacrifício ao Senhor antes de você ir para a guerra. Ele também não esperou, fez a vez do profeta, desonrou o profeta. Teve retorno? Não. Davi fez aquela lambança toda que a gente sabe. Teve retorno? Teve. Pagou por isso? Pagou, mas teve retorno. Então, a quem Deus vai isentar e se vai ter retorno ou não, só Ele sabe. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar o padrão de conduta da palavra de Deus e seguir. Para a gente ser abençoado em nome de Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Porque o Senhor não deseja só nos isentar da pena, da punição. Ele deseja também abençoar a tua vida. Amém? Ele deseja prosperar a sua vida. E é verdade, isso acontece. Hoje a gente foi fazer uma cerimônia de um irmão, de um casal. Que alegria, gente. Né? A gente estava falando. E o casal, sabe, naquele momento ali, a gente fazendo
casamento deles. E aí, ele falou assim, esse é o melhor ano da minha vida. Eu falei, qual o sentido? Em todos, familiar, financeiro, emocional. Isso deixa a gente feliz, mas porque ele tomou uma decisão com Deus. Ele falou, não quero saber de nada lá de fora, quero saber com Deus. Entendeu? Você via a satisfação, a alegria, sabe, daquele. Mas por que isso? Porque ouviu a voz de Deus. Que antes, falou, antes, pastor, até ganhava dinheiro, tinha umas coisas, mas comia o pão que o diabo amassou, ou seja, só com dificuldade, com dor, com problema, com desgraça. Agora não. O Senhor toma conta de tudo, eu continuo trabalhando. Olha só, coisa boa. É a mesma esposa. Coisa boa, né? O mesmo trabalho e tudo mudou. O que mudou? A mão do Senhor sobre a vida dele. E Deus também é poderoso para poder dar um novo recomeço, dar um recomeço. Quem entendeu bem? Amém? Prosperar e abençoar a vida, que o Senhor não mente, Ele fala ali. Né? Lá diz, lá em Isaías, lá no início, ele fala assim, olha, deixe o ímpio os seus pecados, aprenda a fazer o bem. E aí ele fala, se me ouvir, vão comer o melhor dessa terra. É para mim e para você. Quem entendeu aqui? Mas qual é o padrão de comportamento da minha vida? A palavra de Deus. Qual é o meu padrão de conduta? A palavra de Deus. Não é a conduta que a sociedade estabelece. Você tem que cumprir enquanto estiver de acordo com o padrão de Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? E aí o Senhor vai te abençoar em todos os níveis da sua vida. Quem crê nessa palavra aqui? Queria que você ficasse de pé nesse momento, para a gente estar orando e se encerrando. E nesse momento, né, o Senhor é rico em perdão. Eu não sei aquilo que você quer deixar, mas Deus te ajuda. Eu não sei aquilo que você quer alcançar, mas Deus também te ajuda. O que você precisa fazer hoje é falar o seguinte, Senhor, eu preciso alinhar o meu coração com o teu padrão. A régua da minha vida é o Senhor. Deu para entender bem aqui? Amém? Eu sempre falo aqui, o que é a palavra de Deus? O que é a vontade de Deus? A gente, para vir aqui, todo mundo, quase, não sei, mas se saiu de casa, tomou um banho, se arrumou, penteou no serviço, mas passou no espelho para fazer o quê? Para se acertar. É ou não é verdade? Amém? Então, o espelho de retidão da nossa vida é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu entrego minha vida para Ele, meus pecados todos são perdoados. Todos são perdoados. Olha só a coisa maravilhosa. Que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Daí é nova vida, nova criatura. Olha só, é tudo novo. Amém? E a gente experimenta isso na nossa vida e vê na vida de muitos irmãos. Então, não precisa ficar com coisa velha. Não precisa ficar com, sabe, com um sentimento ruim ou colhendo coisa ruim. Não tem necessidade. Que Deus é tão misericordioso em perdoar. Perdão significa zerou. Amém? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Pronto para prosperar e ter uma vida abundante. Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo, estamos aqui orando. E agora pedindo a Ti, depois dessa mensagem, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos isenta, Pai, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Estamos Te buscando, porque nós podemos Te achar. E o Senhor está perto, o Senhor está aqui. O Senhor Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor estaria ali. Então, o Senhor está aqui. Então, Pai, nos perdoa nossos erros, nossos pensamentos, atos, para que não venhamos colher aquilo que nós plantamos. Nós desejamos fazer a Tua vontade, ainda que frágeis, falhos, ó Pai. E ao mesmo tempo, Senhor, depois, meu Deus, de sermos perdoados, ainda queremos prosperar, ter a vida abundante, prometida pelo Senhor Jesus. Refrigério para a nossa alma. Então, abençoa Teus filhos. Multiplica as bênçãos na vida deles, Pai. E nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a nos alinharmos com a Tua vontade, com o Teu padrão. Porque a régua da nossa vida é o Senhor. Se você desejar vir um altar, a gente vai estar orando com você aqui, para que Deus possa abençoar você de maneira rica e poderosa. Nos seus planos, nos seus objetivos, você vai ser abençoado. Não esqueça disso. Você vai ser abençoado nos seus objetivos. É só você falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu peço perdão
pelos erros que Deus está trazendo à sua memória, ao seu coração. Mas fala também, Senhor, eu estou te servindo, eu quero bênção daqui para frente. Eu quero receber mais bênção. Quero mais. E Deus vai estar trazendo mais bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus.